Meu nome é Lucas, e essa história é uma que eu nunca deveria contar. Talvez porque cada palavra me traga de volta aquela noite, ou talvez porque, mesmo agora, eu não tenha certeza de quem mais sabe da verdade. A única coisa que sei com certeza é que a festa à fantasia organizada pela Mariana foi o início de um pesadelo. Mariana era a rainha das festas. Sempre extravagante, sempre buscando impressionar. O tema deste ano era a Noite das Máscaras, e todos sabíamos que seria inesquecível, só não imaginávamos o quanto. Havia eu, claro, um estudante de jornalismo com um gosto por observar pessoas, Gabriel, meu melhor amigo, sempre o centro das atenções, vestido como um pirata, Ana, a tímida do grupo, com uma roupa de anjo que não combinava nada com sua personalidade, e Júlia, uma força da natureza, que insistiu em usar uma fantasia de vampira porque isso era óbvio demais para ser clichê. O cenário? Um casarão antigo, alugado especialmente para a ocasião. Ele tinha 3 andares, tetos altos e muitas portas. Mariana tinha certeza de que o local era perfeito para um clima misterioso, e ela não estava errada. Logo que chegamos, as luzes eram ofuscantes, as músicas vibrantes, e as máscaras brilhavam sob as luzes coloridas. Parecia uma noite que ninguém esqueceria. Infelizmente, eu estava certo. O casarão era tudo o que esperávamos e mais. Decorado com teias de aranha falsas, candelabros pendurados e figuras assustadoras em tamanho real, cada canto parecia ter sido cuidadosamente projetado para criar um clima de mistério e diversão. Eu estava usando uma máscara veneziana simples, preta com detalhes dourados. Mariana, em contraste, usava uma máscara prateada elaborada e um vestido que parecia saído de uma ópera. Ela comandava o evento como uma verdadeira anfitriã. Logo, os convidados começaram a chegar. Havia dezenas de pessoas, cada uma mais criativa que a outra. Havia gladiadores, palhaços sinistros, príncipes e monstros. Em meio à multidão, porém, uma figura me chamou a atenção, um homem alto, vestido como a morte, com um capuz preto que ocultava completamente seu rosto. Ele segurava uma foice cenográfica, mas algo em sua postura parecia errado. Ele ficou no canto por muito tempo, observando em silêncio. A festa estava no auge. Músicas altas, risadas ecoando pelos corredores, e bebidas fluindo como se não houvesse amanhã. Estava dançando com Ana quando tudo aconteceu. Foi um grito. Um som que fez todos pararem. Ele veio do segundo andar. Alguém gritou de novo, e dessa vez era claramente um pedido de ajuda. Gabriel, sempre o corajoso, correu na frente, seguido por Júlia e eu. No corredor do segundo andar, Mariana estava parada, pálida como um fantasma, apontando para uma porta. Dentro, encontramos o corpo de um dos convidados, um homem vestido como um gladiador. Ele estava caído no chão, com sangue escorrendo por sua fantasia e uma faca enterrada em seu peito. O pânico se espalhou rapidamente. As pessoas começaram a correr, gritando, mas Mariana tentou manter o controle. Ela pediu que todos se reunissem no salão principal enquanto chamava a polícia. Mas quando ela pegou o celular, descobriu que não havia sinal. Júlia também tentou e percebeu que o Wi-Fi estava fora do ar. Foi Gabriel quem sugeriu que talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Talvez alguém tenha encenado isso para assustar as pessoas, disse ele, mas ninguém acreditou. Foi então que Ana notou algo estranho. O homem fantasiado de morte ainda estava lá, parado em seu canto, olhando fixamente para nós. Ele não se aproximava, mas também não saía. Uma presença silenciosa, quase ameaçadora. Mariana decidiu que o melhor era trancar as portas principais para impedir que o assassino escapasse. Ela insistiu que ninguém sairia até descobrirmos quem era o culpado. No momento, parecia uma boa ideia. Agora, parece um erro fatal. A noite havia mudado. O que antes era uma festa animada tornou-se um jogo mortal, com ninguém confiando em ninguém. O homem fantasiado de morte desapareceu, mas sua ausência era ainda mais assustadora. Enquanto a tensão aumentava,
Gabriel teve a ideia de procurar pistas. Se o assassino estava entre nós, precisávamos de provas. No entanto, à medida que explorávamos os corredores do casarão, parecia que o próprio lugar conspirava contra nós. Luzes piscavam. Portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas. E então, encontramos a segunda vítima. No banheiro do segundo andar, Julia abriu a porta para encontrar outra convidada caída. Uma mulher vestida como uma princesa, com os olhos abertos em choque e uma marca vermelha no pescoço. Gabriel praguejou, e Ana começou a chorar. A morte havia se movido, e nós éramos o próximo alvo. O silêncio no salão principal era sufocante. Depois das duas mortes, ninguém sabia em quem confiar. Éramos como marionetes em um teatro macabro, com o assassino puxando os fios. E então, houve o próximo movimento, e dessa vez, ele veio com sangue e caos. Mariana tentou manter o controle. Ninguém sai daqui, ninguém anda sozinho, ela disse, sua voz firme, mas cheia de tensão. Ela dividiu os convidados restantes em pequenos grupos. Estávamos presos ali juntos, mas o assassino também estava entre nós. A desconfiança pairava no ar como uma neblina venenosa. Eu estava com Gabriel, Ana e Júlia. Decidimos voltar ao segundo andar para investigar, mesmo com os nervos à flor da pele. Cada passo no casarão era acompanhado pelo ranger das tábuas do assoalho. As máscaras que antes eram símbolo de diversão agora pareciam assustadoras, escondendo intenções mortais. Enquanto caminhávamos, o som de algo arranhando as paredes nos fez parar. Ana agarrou meu braço. Você ouviu isso? Todos assentimos. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Quando descemos ao salão principal, mais gritos ecoaram. Mariana estava caída, uma marca vermelha se espalhando por sua roupa. Gabriel correu até ela, mas estava claro que não havia mais nada a ser feito. A morte havia feito sua jogada novamente. Os outros convidados estavam em pânico, correndo para as portas, tentando sair, mas era inútil. As portas estavam trancadas. As janelas, também. Eu tentei gritar, pedir que todos mantivessem a calma, mas fui ignorado. O caos tomou conta. Foi então que a música começou novamente. A música que antes era o coração da festa agora era um lembrete sinistro de que estávamos dançando à beira do abismo. As luzes piscaram, e quando olharam novamente, outra pessoa estava desaparecida. Depois da terceira morte, nosso grupo foi forçado a se separar. Júlia insistiu que deveríamos nos esconder, mas Gabriel discordava. Se nos separarmos, ele vai nos pegar um por um, ele disse. Mas o pânico falou mais alto, e acabamos indo em direções diferentes. Eu fiquei com Ana, enquanto Gabriel e Júlia seguiram para o terceiro andar. O casarão parecia mudar enquanto caminhávamos. Corredores que antes estavam ali simplesmente desapareciam. Um som de risos ecoava, mas era impossível dizer de onde vinha. Eu sentia que estávamos andando em círculos. Ana, agarrada ao meu braço, sussurrava orações enquanto suas mãos tremiam. No salão principal, Gabriel e Júlia descobriram algo perturbador. A máscara da morte estava largada no chão, mas a figura sinistra que a usava não estava em lugar nenhum. Era como se o assassino estivesse entre nós, mas invisível. Júlia olhou para Gabriel, seus olhos cheios de medo. E se ele não for um de nós? Enquanto isso, Ana e eu encontramos um quarto no final de um corredor escuro. A porta estava entreaberta, e o som de uma respiração pesada vinha lá de dentro. Quando empurrei a porta, meu coração quase parou, havia sangue espalhado pelo chão, e no centro do quarto, um corpo amontoado. Era alguém que eu reconheci como um dos garçons da festa. Quando finalmente nos reunimos, Gabriel parecia diferente. Ele estava suado, nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Ele está nos caçando, ele disse. E não vai parar. Mas algo na maneira como ele falou me fez desconfiar.
Era como se soubesse mais do que dizia. Enquanto discutíamos o que fazer, as luzes piscaram novamente, e as portas do salão principal se abriram sozinhas. Um corredor escuro se estendia à nossa frente, iluminado apenas por uma luz fraca no final. Sem outra escolha, seguimos o caminho, cada um de nós com medo de que não fosse o próximo a sair vivo. Chegamos a um salão menor, onde havia um palco improvisado. No centro do palco estava o assassino, a morte em pessoa, com a foice em mãos, observando-nos com um silêncio aterrorizante. Enquanto a figura mascarada permanecia imóvel no palco, o ar no salão parecia congelar. Podíamos ouvir nossas próprias respirações, rápidas e nervosas, enquanto a música, um tango distorcido, tocava ao fundo. Sabíamos que aquele seria o confronto final, mas ninguém sabia quem sairia vivo para contar a história. Bem-vindos ao meu espetáculo, disse a figura, com uma voz rouca que parecia ecoar pelo salão. Vocês participaram tão bem. Mas só pode haver um vencedor. O assassino retirou a máscara lentamente, revelando um rosto surpreendentemente comum. Era Gabriel. O choque atravessou o grupo como um raio. Júlia deu um passo para trás, balbuciando, não pode ser. Vocês realmente achavam que não sabiam quem eu era? Gabriel riu, um som que parecia ecoar por toda a sala. Vocês me esqueceram, mas eu nunca os esqueci. Ele começou a contar sobre uma festa anterior, anos atrás, onde ele havia sido humilhado publicamente por algumas das mesmas pessoas presentes naquela noite. Era para ser uma noite perfeita, mas vocês arruinaram, ele disse, o ódio fervendo em sua voz. Agora, estou apenas devolvendo o favor. Antes que pudéssemos reagir, Gabriel atacou. Ele empunhava a foice com habilidade assustadora, como se fosse uma extensão de seu próprio corpo. Júlia gritou e correu para trás de uma pilastra, enquanto Ana e eu tentávamos encontrar algo, qualquer coisa, para nos defender. O salão, que antes parecia tão espaçoso, agora era claustrofóbico. As luzes piscavam, lançando sombras dançantes que dificultavam a visão. O som da música aumentava e diminuía em volume, criando um ambiente caótico que deixava nossos sentidos em frangalhos. Encontrei um candelabro pesado e o segurei como uma arma improvisada. Gabriel, você não precisa fazer isso, gritei, tentando ganhar tempo. Ele riu de mim, avançando com passos calculados. Ah, mas preciso, sim. Vocês precisam sentir o que é estar à mercê de alguém. Júlia, escondida atrás de uma pilastra, encontrou um pedaço de madeira quebrado, parte do palco improvisado. Enquanto Gabriel focava sua atenção em mim e em Ana, ela avançou silenciosamente. Quando ele ergueu a foice para atacar, Júlia o acertou com toda a força no ombro, derrubando-o. Ele gritou de dor, mas antes que pudéssemos comemorar, Gabriel se levantou com um sorriso doentio. Muito bem, ele disse. Vocês finalmente estão aprendendo a jogar. Ana aproveitou a distração para pegar uma cadeira e lançá-la contra ele, enquanto eu avançava com o candelabro. O impacto foi suficiente para derrubá-lo novamente, mas sabíamos que ele não ficaria no chão por muito tempo. Enquanto lutávamos, percebemos que as portas do salão haviam se destrancado. Júlia gritou, a saída está aberta. Mas Gabriel, mesmo ferido, bloqueava nosso caminho. Ele parecia determinado a levar pelo menos um de nós com ele. Vocês não vão escapar tão facilmente, ele disse, a respiração pesada. Ele começou a recitar algo, uma espécie de mantra ou poesia que parecia encher o salão com um peso opressivo. As luzes começaram a apagar uma a uma, até que ficamos no escuro total. No silêncio seguinte, apenas o som da música distorcida preenchia o ar. Foi quando Gabriel atacou novamente, e desta vez ele não estava sozinho. Era como se as sombras ao seu redor ganhassem vida, estendendo-se para nós. Ana e Júlia correram para as portas, enquanto eu segurava Gabriel, tentando dar-lhes tempo para escapar. Ele riu enquanto lutávamos, como se já soubesse o desfecho. Você não entende, não é? Ele disse. Mesmo que fujam, isso os seguirá para sempre.
Com um último esforço, empurrei Gabriel para trás, fazendo-o tropeçar no palco. Ana e Júlia gritaram para que eu corresse, mas algo em mim sabia que, se ele não fosse detido ali, ninguém estaria seguro. Peguei o pedaço de madeira que Júlia havia usado e avancei. A luta final foi rápida e brutal. Consegui acertar Gabriel na cabeça, derrubando-o. Ele caiu no chão, imóvel, enquanto as sombras que o cercavam começavam a dissipar-se. As luzes do salão se acenderam novamente, revelando o cenário caótico, com máscaras quebradas, sangue e silêncio. Corremos para fora do casarão, ofegantes e cobertos de suor. O ar fresco da madrugada nunca pareceu tão bem-vindo. Quando olhei para trás, vi o casarão pela última vez. As janelas estavam escuras, e tudo estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas o medo continuava em nossos corações. Sabíamos que a noite nos marcaria para sempre. Júlia, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Você acha que ele está realmente morto?" Eu não respondi. Porque no fundo, algo me dizia que Gabriel, ou o que ele havia se tornado, não havia terminado conosco.